Diga a obra da graça. Quando se fala sobre graça, sobre a obra da graça, nós temos que entender três coisas. Primeiro, nós temos que entendê-la. Diga, eu preciso entender sobre a graça. O segundo propósito, quando se fala sobre graça, sobre a obra da graça, é saber como entrar e crescer nela, na graça, sem nunca anulá-la, sem que ela seja em vão. Precisamos entendê-la e precisamos saber entrar e crescer na graça, sem nunca anulá-la. E o terceiro propósito de estudarmos sobre graça, a obra da graça, como fluir nela para fazer a obra de Deus. Diga, eu preciso saber como fluir na graça para fazer a obra de Deus. Estes são os três principais propósitos quando se fala de graça e sobre a obra da graça. Por isso nós podemos resumir todas essas semanas, esses estudos, com entender a graça, entrar e crescer na graça, sem que seja anulada, e como fluir na graça para crescer e fazer a obra de Deus. Você acredita nas promessas de Deus? Quantos aqui acreditam nas promessas de Deus? Quantos aqui têm promessas de Deus? Amém. Você acredita nas promessas de Deus? Graça é acreditar que Deus perdoa, aperfeiçoa, capacita e faz vencer. Diga comigo, graça é acreditar que Deus perdoa, aperfeiçoa, capacita e nos faz vencer. Hoje nós vamos falar sobre a obra da graça e vamos falar um pouco sobre o livro de Zacarias, capítulo 4. Abra o seu livro, abra no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14, mas nós vamos ler por etapas. Então mantenha a sua Bíblia aberta no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Diga comigo, a obra da graça. Diga, eu estou entendendo, entrando e crescendo na graça, sem anulá-la. Diga, não foi em vão a minha salvação. Diga, eu estou fluindo na graça para fazer a obra de Deus. Semana passada nós falamos sobre manifestando a graça. E hoje sobre a obra da graça. A construção, a edificação da obra. Todos encontraram? Vai encontrando quem não encontrou ainda. Quem encontrou, mantém na página. Zacarias significa o Senhor Jeová lembra-se. Diga, o Senhor se lembra. Zacarias significa o Senhor Jeová lembra-se. Zacarias retornou da Babilônia junto com uns 50.000 no tempo do rei Ciro. Quando os 70 anos de escravidão na Babilônia termina, Zacarias é um dos primeiros a voltar à Terra Santa. E volta uma quantidade grande de pessoas, 50.000 pessoas. E dentre eles está Zacarias, o profeta de Deus. Zacarias significa o Senhor Jeová lembra-se. Retornou da Babilônia junto com uns 50.000 homens no tempo do rei Ciro. O rei Ciro, ele foi usado por Deus. E mesmo sendo de um povo estrangeiro, Deus o chamou de o meu pastor. E usou para abençoar o povo de Deus e os fazer retornar à sua terra e com muitas outras bênçãos. Deu cartas, deu autorização, abençoou com materiais para reconstruir o templo. Zacarias é de uma família sacerdotal. Ele começou o seu ministério depois de 2 meses do profeta Ageu. Tem um livro chamado Ageu.
E Ageu é um profeta, é um dos profetas menores. E Ageu, depois que ele termina o seu ministério, 2 meses depois começa o ministério de Zacarias. E tanto o ministério de Ageu quanto o ministério do profeta Zacarias, eles trazem uma palavra de despertamento e correção. Zacarias fala sobre despertar, diga despertar. Ele traz uma palavra de correção, e para que o povo fosse despertado de um sono. Nós vamos hoje ler o 4º capítulo e vamos falar sobre a 5ª visão. Zacarias, ele teve em uma só noite 8 visões, e nós vamos falar da 5ª visão. Diga a 5ª visão. É a 5ª revelação. Acompanhem o texto sagrado, Zacarias 4, versículo 1. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou. Diga comigo, e me despertou. Amém. Como a um homem que é despertado do seu sono. Diga, o anjo me despertou. Nós sabemos que é muito importante para nós dormirmos. É muito importante ter um momento de sono, e que este sono seja de qualidade. Ele tem que ter quantidade e qualidade. Os especialistas falam que nós devemos ter uma noite de sono de, em média, 8 horas. E que o sono é muito importante. Ele descansa o corpo, ele descansa a mente, ele dá descanso, ele dá refrigério. E tem os processos do sono. Você começa a ficar sonolento, depois você começa a dormir, entra em um sono profundo. Existem os processos e as etapas do sono. Mas da mesma forma que é muito importante para o nosso corpo, para a nossa alma dormir, ele também tem significados no mundo espiritual. Eu sempre, quando ministro sobre milagres, eu falo que a parte de dormir, a parte de descansar, a parte de se entregar, a parte de confiar, é muito importante para que aconteça revelações, para que haja sonhos, para que Deus fale com o homem. E nós vemos que muitos homens e mulheres de Deus receberam palavras proféticas, receberam revelações de Deus, sonhos, projetos, quando estavam dormindo. O nosso pai na fé, Abraão, Deus falou com ele em sono, enquanto dormia, em visão. Deus falou com José, o sonhador, falou com Daniel. São muitas as pessoas que Deus falou quando estava dormindo. Deus chamou Samuel quando ele estava dormindo. Por isso é muito importante dormir. É muito importante ter um tempo de descanso, de refrigério, de retomar as forças. E o sono, ele tem um propósito muito importante dentro do contexto bíblico e profético. Ele significa que eu me deito, que eu descanso, que eu confio no Senhor, que eu me entrego. E quando eu entro nesse processo de sono, de entrega e de confiança no Senhor, o Senhor fala com os homens, o Senhor fala com as mulheres, o Senhor dá revelações, o Senhor chama, o Senhor faz milagres. Mas da mesma forma que falar de sono é importante para o nosso corpo, e ele tem uma conotação profética, ele também tem uma conotação humana e muitas vezes de alma e diabólica. Nós podemos olhar na Bíblia e existem 4 tipos de sono em que o homem deve despertar. O primeiro sono é o sono do porão. Diga, o sono do porão. O profeta Fujão, o profeta Jonas, mostra que quando Deus o chamou, ele vai fugir, ele vai se esconder. Ele desce até o porto, compra uma passagem, entra em um barco e desce ao porão do barco. E lá no fundo do porão, ele dorme, ele tem um sono profundo. E o que me chama a atenção é que o homem idólatra, o ímpio, que não conhece a Deus, despertou Jonas do seu sono.
Sabe, nos momentos de crise, muitos cristãos estão dormindo. Ao invés de se levantarem e fazerem a obra, eles fogem, eles se escondem, eles vão para as cavernas, para os porões e dormem. E quem desperta eles? São os ímpios, dizendo: você não está vendo a crise? Você não está vendo a tempestade que está sobre nós? Acorde e fale com o seu Deus. Deveria ser o contrário. Nós, que somos filhos de Deus, que somos servos do Senhor, que somos profeta do Deus Altíssimo, somos nós que deveríamos despertar os ímpios e dizer: ore e clame ao nosso Deus. Mas aqui o primeiro estágio do sono, o primeiro tipo de sono que nós encontramos, que prejudica o povo de Deus, é o sono do porão, é o sono do profeta fujão, em que ele dorme e os ímpios o despertam para que possa orar a Deus. Sabe quando você está na sua casa e você é o único ainda que está frequentando a igreja, mas você entra na sua casa e os seus pais dizem: você não vai na igreja hoje? Você não vai orar? Você não está vendo os problemas que estão sobre nós? Você não está vendo as doenças? Você não viu o seu irmão que foi desempregado, que foi mandado embora? Ora, vai à igreja e ore por nós, antes que o barco afunde. É o ímpio despertando o povo de Deus para orar, para que a tempestade se torne em bonança. O segundo tipo de sono que nós encontramos é o sono do jardim. Jesus está no jardim do Getsêmani, próximo de ser crucificado, e ele está só com os seus 11 discípulos, diga 11 discípulos, e desses 11, ele separa 3, vai um pouco mais à frente, os 3 ficam neste lugar e ele vai um pouco mais à frente, e ele pede para que os seus discípulos orem, porque ele está incomodado, ele está perturbado, ele está aflito, ele está angustiado. Ele vai orar ao Pai, e quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo, e Jesus diz: nem uma hora podeis orar comigo? Sabe, hoje nós vemos cristãos, nós vemos que o povo de Deus está sendo despertado pelo ímpio para orar por esta nação. Nós vemos que os discípulos de Cristo estão num momento tão importante de trevas, no momento mais importante, à meia-noite, no jardim do Getsêmani, próximo à crucificação, próximo de serem capturados, estão dormindo. São discípulos que não conseguem orar, que não dobram os seus joelhos, que nem agradecem a Deus pelo dia. É o sono do jardim, é o sono do jardim do Getsêmani. Nem uma hora podeis orar comigo. O Senhor questiona, mas o Senhor, Ele não falou isso em especial, Ele falou para os seus discípulos. Estavam os 11 discípulos, estavam os 3 discípulos, mas Ele fala em especial para Pedro. Pergunta: por quê, pastor? Porque Pedro foi o único que disse: pode contar comigo. Quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, Ele começa a dizer: olha, está chegando a hora em que o Filho do Homem vai ser capturado, o Filho do Homem vai ser condenado. E Pedro diz: não, Senhor, não faça isso. Não, Senhor, nós não vamos permitir isso. Senhor, aonde você for eu quero ir junto. Ainda que seja para a morte, ainda que seja para as cadeias e para a morte, eu vou junto com você. Pedro deu a palavra dele. Pedro disse que estava preparado para o pior momento. Mas quando chegou o pior momento da vida de Jesus, ele dormiu. Ele não estava junto. Ele fugiu. E fugiu e não estava preparado, porque não tinha uma vida de oração. Um pouco antes Jesus diz: Pedro, Satanás tem te cirandado e tem buscado a sua alma, tem buscado a sua vida. Jesus alerta ele. Jesus diz para Pedro: Pedro, você precisa se firmar, porque o diabo quer te derrubar. Pedro, você precisa ter uma vida de oração. Pedro, você precisa orar. E Pedro confiava na força do seu braço. Pedro confiava na sua espada.
mas o Senhor o avisou, e ele deu a sua palavra. Mas na hora mais importante, ele dormiu. Diga, me despertou. Diga, o anjo me despertou. O terceiro tipo de sono que nós encontramos na Bíblia, que prejudica o homem, não é um sono de quantidade e de qualidade, que faz bem para o corpo e para a alma. Não é um sono de descanso, de refrigério, que gera confiança e milagres. Como no caso de Adão, que dormiu e recebeu a sua companheira. Não é no caso como, por exemplo, de Samuel, que dormia e foi despertado para um novo tempo, para um chamado e ser juiz. Não era um sono bom, era o sono do porão, era o sono do jardim do Getsêmani. E agora o terceiro tipo de sono que prejudica os cristãos é o sono da janela. Diga, o sono da janela. Aqui fala que o apóstolo Paulo, fazendo as suas viagens missionárias, estava fazendo uma mensagem, e já era tarde da noite, já era alta hora da noite, era já meia-noite, e tinha um jovem, que ele estava na janela, e ele dormiu e caiu da janela, e o apóstolo foi e orou até ele, e ele despertou desse sono, e ele foi despertado desta morte, ele voltou a viver. E este sono da janela representa aqueles que não estão nem dentro e nem fora, e estão em cima da janela, olhando para dentro e olhando para fora. Como diz o nosso ditado popular, está em cima do muro. Ele não está nem de um lado e nem do outro. Ele não é nem crente e nem está no mundo. Ele está com um pé no mundo e um pé na igreja. Ele não é nem quente e nem frio, ele é morno. E o Senhor tem nojo, e o Senhor vomita, coloca para fora. Essas pessoas caem do muro, essas pessoas caem da janela, e nós precisamos ser despertados do sono da janela. Temos que estar preparados para ouvir a mensagem, para receber a palavra de Deus, para sermos despertados e fazermos a obra de Deus. Diga, o sono da janela. O sono da janela fala de indecisão. Que está na janela não está dentro e nem fora. E pior, vai acabar caindo. O quarto tipo de sono, o quarto e último tipo de sono que nós vemos na Bíblia, que é que prejudica os cristãos, que prejudica a igreja, é o sono do monte. Diga, o sono do monte. Jesus sobe com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles sobem no monte, e é chamado Monte da Transfiguração. Jesus sobe aquele monte porque ele está angustiado, porque ele sabe sobre a sua morte. E ele sobe ao monte para falar com o Pai. E ele sobe ao monte, o Pai fala com ele. O Pai diz: este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. E nisso aparecem Moisés representando a lei, aparece Elias representando os profetas. São homens que venceram a morte. A Bíblia fala que Moisés morreu. Deus dá uma ordem a Moisés e diz: Moisés, suba ao monte, porque eu vou te recolher. Moisés sobe o monte e morre em cima do monte. E o diabo quer tomar o corpo de Moisés. E a Bíblia diz que Deus tomou o corpo de Moisés e guardou o corpo de Moisés. Este é a lei. Este representa a lei. E o outro é o profeta Elias, que representa a graça, a profecia. E ele subiu aos céus em uma carruagem de fogo. Ele não passou pela morte, mas representando isso, que a lei e que Moisés precisam morrer e passar pela morte para ter uma aliança e viver na graça, viver com Deus. Mas aqueles que vivem na graça não passarão pela segunda morte. E Jesus sobe ao monte,
ele quer uma resposta, ele quer conversar com o Pai, ele está incomodado, ele está aflito, porque ele sabe que a sua hora está chegando. Ele tinha acabado de falar com seus discípulos sobre a sua morte, e como seria cruel a sua morte. Ele está incomodado, ele sobe ao monte para falar com o Pai. O Pai responde, mais do que responder e dizer: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer. Ouçam o que ele está dizendo, o que Jesus está dizendo sobre a morte e sobre a ressurreição. Deus, muito mais do que responder, ele dá uma instrução aos discípulos para ouvirem a voz de Jesus, para abrirem os ouvidos e ouvirem o que o Espírito diz à igreja sobre a morte e sobre a ressurreição. Mas, muito mais do que responder e do que dar uma instrução aos discípulos, ele envia Moisés e Elias. Só que depois que isso acontece, uma nuvem de glória desce sobre aquele lugar, os discípulos caem por terra e caem em um sono profundo. E quando eles despertam daquele sono e começam a descer a montanha para se encontrar com os outros discípulos e a multidão, eles começam a conversar, e Pedro toma a palavra e diz: Senhor, seria muito bom fazermos aqui uma tenda, fazermos aqui, construirmos uma igreja para o Senhor, uma igreja para Moisés e uma igreja para Elias. Tem pessoas que estão dormindo no melhor momento. Tem pessoas que estão dormindo no dia mais importante. Tem pessoas que receberam uma revelação, mas estão dormindo e estão confusos. E nós precisamos despertar desse sono. Jesus diz: não, nós não vamos fazer isso. Será que você não ouviu, Pedro? Será que você não ouviu o que o Pai disse? Ouça o que eu estou dizendo. Eu preciso vencer a morte. Pedro, desperta do seu sono. Pedro, será que você vai ter que ouvir o galo cantar 3 vezes para ser despertado do seu sono? São os 3 sonos em que o povo de Deus, que nós, a igreja de Cristo, não podemos dormir. Precisamos que o anjo desperte. Diga: Senhor, me desperta, me tira desse sono, para que eu possa fazer a obra da graça. Vamos continuar o texto, versículo 2. E me perguntou, o anjo desperta Zacarias, e agora no versículo seguinte, e me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um castiçal todo de ouro. Diga: um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Nós temos no telão um castiçal. Ele tem 7 braços. E este castiçal, esse candelabro, em cada ponta em cima saía a luz. Como nós vimos o texto, ele é todo de ouro, e ele é oco por dentro, porque por dentro dele tem que escorrer o azeite para acender a luz. Então o anjo desperta Zacarias e pergunta: Zacarias, agora que você acordou, agora que eu te despertei, o que você vê? E ele descreve o castiçal, que é uma espécie de lamparina. São 7 lâmpadas. Ele é muito especial. É uma peça única, toda de ouro. Ela tem que ser feita com muito cuidado e com muito zelo. Não se consegue fazer de qualquer jeito, porque ela tem que ser uma peça única. Não pode acontecer de ter junções. Um braço não pode ser juntado no outro. Tem que ser uma peça única, toda de ouro. E cada braço é oco, e passa azeite, e em cima 7 lâmpadas.
Então perguntei ao anjo que falava comigo, continuando o texto. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, meu Senhor. Pode ser que você não saiba o que é isso, mas não tem problema. Se você não sabe, não tem problema, porque o profeta Zacarias, o anjo desperta ele, e ele tem a visão do castiçal, e o anjo pergunta para ele: o que é isso? E ele não sabe o que é isso. Ele pergunta para o anjo: o que é isso? E o anjo diz: você não sabe o que é isso? Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Diga: a Zorobabel. Dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte, grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Diga comigo: graça, graça a ela. Então o profeta é despertado, e quando o anjo desperta ele, o anjo pergunta: o que você vê? E aqui nós vemos o castiçal, e ele viu isso. Só que ele vê que do lado do castiçal, de cada lado, tem uma oliveira que produz azeite. Em cima do castiçal tem uma espécie de uma bacia, e essa bacia está cheia de azeite, e dessa bacia saem alguns canos que ligam a cada uma das lâmpadas. E ele tem essa visão, e ele não sabe o que significa. E quando nós lemos aqui o texto, não dá para entender muito bem, mas o que dá para entender é que os problemas vão ser resolvidos. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Imagine que você acorda, o anjo te desperta, e ele pergunta: o que você vê? E você vê o castiçal, do lado direito, do lado esquerdo, uma oliveira, e em cima uma bacia com azeite, ligando a cada lâmpada. Você não sabe o que significa. E quando o anjo vai responder, ele diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel torna-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. A visão que ele está tendo é a visão da igreja, é a visão do templo. Se te perguntarem como que é a igreja tem este formato. A igreja é de ouro, é uma peça única. Você não pode pegar um braço de uma parte, um braço de outro. É o que eu falei esses dias, dizendo: olha, aqui nós somos fonte de vida. O McDonald's vende McLanche Feliz, o Habib's vende esfirra. Cada um cumpre o seu propósito. Aqui é a igreja, é uma peça única, não pode ter misturas. Ou você é a Assembleia e você é a Assembleia, ou você é Renascer, ou você é Universal, ou você é Mundial, ou você é fonte de vida. A igreja é isso daqui. A igreja tem este formato. Diga: é de ouro. É uma peça única. Ela não tem emenda. Ela é toda forjada no martelinho. E em cima tem 7 lâmpadas, representando os 7 Espíritos do Senhor, representando a luz para o mundo. Diga: isso é a igreja. Então quando o profeta, o anjo desperta ele, Deus está mostrando o que para ele? Diga: a igreja. A igreja não deve ser feita de qualquer jeito.
A igreja não pode ser feita com qualquer material. A igreja não pode ser feita com uma parte de um jeito, uma parte de outro. Ela tem que ser uma peça única, não pode ter emendas. Ela é uma peça única, não pode ter emendas. Ela é toda de ouro, ela é oca por dentro. Ela tem que ser feita no martelinho com muito cuidado. O azeite passa por entre ela e acende a luz. Diga, isso é a igreja. E aí o anjo diz para ele: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Pergunta: por quê, pastor? Lembram que Zacarias, ele veio da Babilônia, terminou 70 anos, ele é um dos primeiros a voltar. A terra tinha sido assolada, Neemias construiu os muros, e agora Deus está dando a visão. A quarta visão, ele tem a visão da limpeza das vestes do sacerdote. E agora na quinta visão, ele vê a construção do templo. O anjo de Deus está mostrando para ele a igreja, e a igreja deve ser reconstruída. Ela tinha sido destruída e agora ela deve ser reconstruída. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel tinha como responsabilidade reconstruir o templo. Zorobabel significa gerado na Babilônia. Diga, gerado na Babilônia. Significa gerado na confusão, gerado na idolatria, gerado na escravidão. Ele volta para a Terra Santa. Ele é uma semente de Deus, com um propósito no meio do caos. Nós estamos falando da igreja, mas diga, eu sou a igreja, e Deus quer me reconstruir. Diga, a minha casa é uma igreja, e eu sou um servo, um profeta do Deus Altíssimo. Então nós estamos falando de igreja. Você precisa entender que nós somos templo, nós somos a casa, nós somos a morada, nós somos a igreja de Deus. Deus habita em nós. Deus não habita em quatro paredes, Deus habita em nós. Uma obra construída pelas suas próprias mãos. A única coisa que Deus colocou as suas mãos para construir, edificar e criar neste mundo somos nós. Deus não habita no mundo. Ele diz: os céus são meus e a terra dos meus filhos. Os céus são meus, diz o Senhor, e a terra dos meus filhos. Então Deus não habita na terra. Somos nós que habitamos na terra. E Ele vem a essa terra para habitar em nós. Diga, Deus habita em mim. Este é o único lugar construído e edificado com as mãos de Deus. Deus não habita em lugar construído pelas mãos dos homens. Então eu sou a igreja de Cristo. Eu sou o templo, eu sou a morada de Deus. Deus quer morar, Deus quer habitar dentro de mim, mas para isso eu preciso ser reconstruído. A minha família é a igreja. Diga, a minha casa é uma igreja. Deus quer habitar na sua casa. Mas como assim, pastor? Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. E toda casa que se preza pelo princípio começa com 2. Então está o homem e a mulher, e onde está 2 ou 3, Jesus está lá. Eu sou um templo de Deus. A nossa casa é um templo de Deus. E a construção que nós temos aqui, a comunidade, é um templo, é uma representação. Quando falamos de igreja, é isso que tem que vir à sua mente. É esta a visão. Quando olhamos para a igreja, pensamos em louvor, em pregação. Mas quando você pensar em igreja, você tem que pensar: é uma palavra de Deus a Zorobabel. É uma revelação.
É uma peça única, de ouro, oca por dentro, para que possa passar o azeite, a unção, e tem que ter luz. Isso é a igreja, isso é você. Você precisa ser reconstruído. As nossas famílias precisam ser reconstruídas. A nossa igreja precisa ser construída, precisa ser reconstruída. E ele diz, não é, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, diga, esta é a palavra de Deus para mim. E como nós vimos, Zorobabel significa aquele gerado na Babilônia. Você está no meio de uma confusão, você está no meio de uma crise, e você tem a responsabilidade de fazer uma obra, e construir uma obra, edificar uma obra, pela graça. Porque ele diz, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, diga, esta é a palavra do Senhor para mim, dizendo, não por força, nem por poder. Sabe, nós queremos construir a nossa vida, nós queremos educar os nossos filhos, nós queremos construir uma família, nós queremos construir uma igreja com força, com poder. Ele diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que você vai ser reconstruído? Como é que você vai reconstruir a sua família? Diga, pela graça. Diga, a igreja de Cristo é reconstruída pela graça. Nós fomos gerados na Babilônia, nós fomos gerados no mundo, nós fomos gerados no meio da idolatria e do caos, mas nós somos uma semente no meio do caos para edificar uma igreja, para edificar não por força e nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E ele continua dizendo, quem és tu, ó grande monte? Você pode dizer assim, para eu mudar de vida é muito difícil. Pastor, eu não consigo mudar a minha família, eu não consigo resolver os problemas, são muitos problemas, há uma montanha de problemas. Mas o anjo diz, quem és tu, ó monte grande? Diante, diga, de mim. Aqui o texto diz, quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel. Ele não diz, quem é você? Quem é você, problema? Quem é você, grande monte, diante de Deus? Não, ele diz, diante de você. É que às vezes, o seu olhar está ainda como um olhar de Babilônia, porque você se vê pequeno e os problemas grandes. Mas aqui o anjo diz, diante de Zorobabel, tornar-se-ás uma campina. Diga, os problemas serão resolvidos. E ele trará a pedra angular com aclamações. Nós sabemos que Jesus é a pedra fundamental, que Jesus é a pedra mais importante da construção. E quando nós construímos, quando nós reconstruímos a nossa vida, e quando nós reconstruímos a nossa família, e quando nós construímos uma comunidade, reconstruímos uma igreja, ele, diga, eu trarei a pedra, e esta pedra representa Jesus. Jesus não vai morar em meio a uma construção. Quantos aqui já fizeram uma reforma em casa? É uma bagunça, não é? É realmente um Zorobabel. É uma bagunça, é uma sujeira, é um pó. Você não vê a hora da obra terminar. Mas Jesus, ele não mora em uma obra que não está concluída. Ele não mora em alguém que está dormindo. Ele não mora em alguém que está fugindo, se escondendo. Ele não mora em alguém que não tem uma vida de oração, que não está sendo edificado pela oração. Porque você quer construir pela força, mas nós construímos pela oração, pelo jejum. Não é pela força e pelo poder, mas é pelo meu Espírito, é pela graça, é sendo guiado, é pela graça, é sendo justificado, é sendo aperfeiçoado, é crescendo, é fluindo na graça, é manifestando a graça, é construindo uma obra na graça.
e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. O texto continua: ainda me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel, diga, as minhas mãos, têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão. E saberás que o Senhor dos exércitos que me enviou a vós. Sabe, eles começaram a reconstruir a casa de Deus, que Davi, que Salomão tinham construído e que tinha sido destruída. Eles começam a reconstruir depois da escravidão. Só que nós precisamos ter em mente que quando eles estavam escravos no Egito, eles tinham correntes no pé. Mas agora os 70 anos de escravidão na Babilônia, eles não tinham correntes no pé. Entre aspas, eles eram livres, eles viviam no meio da Babilônia. Eles viviam no meio do povo pagão. Eles não tinham correntes no pé. Eles não eram obrigados a trabalhar, mas mesmo assim eram cativos. Depois de 70 anos, Zacarias, o Senhor se lembrou e os libertou e os abençoou. Muitos não quiseram voltar, e eles voltam para reconstruir os muros, para reconstruir o templo. E nós vemos aqui que novamente ainda me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel, diga, as minhas mãos, têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão. Sabe quem vai construir e reconstruir a sua vida? Sabe quem vai reconstruir a sua casa? Sabe quem vai reconstruir a obra de Deus? Diga, eu. E aqui ele diz: você com as suas mãos vai reconstruir e vai acabar essa obra. Essa obra não pode parar no meio. Esta obra não pode ser uma vergonha. Eles voltam depois de 70 anos, reconstroem os muros com Neemias. Agora o templo começa a ser reconstruído, coloca-se os fundamentos, e fica 12 anos a obra parada. 12 anos com a obra parada, sendo uma vergonha. Mas novamente a palavra do Senhor veio e disse a Zorobabel: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Diga, eu vou reconstruir, eu vou começar, e eu vou terminar. Tem gente que para a obra no meio e diz: ah, depois o meu filho continua. Não, você vai começar e você vai terminar. Você vai ser reconstruído, e Deus quer usar você para reconstruir a sua família. Você vai começar e vai terminar essa obra, porque obra parada é uma vergonha. E saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Sabe por que muitas vezes não somos uma testemunha? Porque paramos no meio, porque a obra não foi concluída, porque nós só cortamos a fita e só tem festa quando concluímos, quando encerramos a obra. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão, vendo prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Olha o que ele diz: ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Sabe, o povo de Deus despreza as reuniões de semana. O povo de Deus despreza os cultos de adoração. O povo de Deus despreza o ensinamento. Eles valorizam os congressos, eles valorizam os moveres, a unção, os sinais. Mas aqui o anjo está dizendo: olha, não despreze os dias pequenos. A obra cresce não é com movimento, a obra cresce não é com show, não é com eventos, com movimentos, não é com sinais, é com as pequenas coisas que a sua vida é reconstruída. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez, é uma pedra de cada vez, um tijolo de cada vez.
Diga: eu não vou desprezar o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão. Aqui diz que estes 7 são os olhos do Senhor. O Senhor não se alegra com quem está nos movimentos e nos eventos. O Senhor não se alegra em quem frequenta shows gospels. O Senhor se alegra com aqueles que não desprezam o dia das pequenas coisas. Aquela quarta-feira, aquela quinta-feira, que não é feriado. Aquele dia de ensinamento, que não é um seminário, que não é um congresso, que não é uma convocação, que não tem uma multidão. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles vêm e se alegram com aqueles que não desprezam os dias pequenos. O dia das pequenas coisas. Muitas vezes você não está crescendo, muitas vezes a sua obra não está sendo construída, edificada, a sua vida está parada, porque você acha que tem que fazer um grande movimento no dia de Páscoa. Você acha que tem que ser um bom cristão no final do ano, no Natal. Não, é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão. Vem do prumo na mão de Zorobabel. Estes 7 olhos vêm e se alegram. Vem do Zorobabel trabalhando. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e lhe perguntei: que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? 2 árvores, uma de cada lado. Uma oliveira do lado direito e uma oliveira do lado esquerdo. Segunda vez, falei-lhe perguntando: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Diga: azeite dourado. Ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isso? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Diga: esses são os líderes. Como é que está a sua obra? Como é que está a construção da sua casa? Como é que está a edificação da sua vida? A edificação na graça da sua casa? Como é que nós vamos construir a igreja sede? Na força? No poder? Com sinais? Fazendo eventos? Vendendo rifa? Fazendo show? Ou nós vamos fazer pelo Espírito do Senhor? Diga: eu vou reconstruir a minha vida e a minha família no Espírito do Senhor, com a graça. Diga: não é com força e nem com poder, mas no Espírito do Senhor. É sendo justificado, é sendo guiado, é tendo uma aliança com o Senhor, e sendo justificado, sendo guiado, dando graças, ao invés de murmurar, dando graças a cada dia, por cada pequena coisa. Nós tivemos um mês em que abrimos o testemunho. Quantas pessoas perderam a oportunidade de dar graças pelas pequenas coisas? Quantas pessoas perderam a oportunidade de dar graças pelas grandes maravilhas que o Senhor fez? Eu sempre digo: quando você não agradece, a unção para. Quando você não agradece, não testemunha, é em vão a graça. O milagre para. O diabo vem e rouba e devora. Mas muitos não dão ouvido. Muitos não dão ouvido. E se tornam presas fáceis do inimigo. Porque são ingratos. Porque murmuram. Porque perdem a oportunidade de testemunhar e dizer que toda a honra seja dada ao Senhor. De edificar a igreja com o seu testemunho, com o que Deus está fazendo na sua vida. Mas diga: Deus está reconstruindo a minha vida. Diga: Deus está reconstruindo a minha família. Diga: não é com força, não é com poder, mas é pelo Espírito do Senhor.
Diga: é pela graça. Diga: eu sou a obra da graça. Diga: é as minhas mãos que vai começar a reconstruir. E são as minhas mãos que vão terminar essa obra. Diga: os grandes montes, os grandes problemas se tornarão uma campina. Quantas pessoas estão construindo a sua vida, construindo a sua família, e pensam que estão fazendo uma grande obra? Neemias, no momento da tentação, no momento da perseguição, no momento das armadilhas, ele dizia: estou fazendo uma grande obra, e de modo nenhum descerei para falar com vocês. Tem pessoas que param a obra por qualquer propósito, por qualquer motivo, por qualquer convite, por qualquer chuvinha, param de fazer a obra. Diga: toda quinta-feira e todo domingo é dia de construção. Diga: não desprezo. Diga: eu não desprezo o dia das pequenas coisas. Mas tem gente que está dizendo: estou fazendo uma grande obra. Mas Jesus, em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, ele fala sobre os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quantas pessoas passam meses e meses, anos e anos, edificando a sua vida, edificando a sua família, e de repente vem um vento, uma chuva, e ela cai. Pergunta: por quê, pastor? Porque um é sábio e o outro é tolo. Porque um ouve a palavra e pratica e constrói a vida do jeito que deve ser construída, e se vive segundo os princípios de Deus. E o outro é tolo, ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, e vive do jeito que quer, constrói do jeito que quer, constrói aonde quer, e cai, é uma vergonha. Como é que você está construindo a sua vida? E termina o sermão da montanha, versículo 28, a autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por que o povo se admirou da sua doutrina? Porque a sua doutrina é a doutrina de um construtor, de um edificador, de construir, de reconstruir vidas e famílias, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Diga: com autoridade. Não era com força, não era com poder, era com autoridade, era com a verdade. Eu faço a obra pela graça, não é pela força, não é pelo poder da lei, não é como uma autoridade, como um policial, é como um pastor que ensina com autoridade. É assim, é desse jeito, por este caminho, é com graça. Mas cada um constrói a sua vida e reconstrói a sua vida do jeito que achar melhor.